Olá, nesse vídeo nós vamos continuar o assunto do governo dos anjos e dos julgamentos, celestiais. Nós já abordamos o assunto do julgamento do tribunal, que se refere especificamente àquele primeiro nível de governo angélico, que é retratado pela chamada Corte dos Vigilantes. Para que você entenda esse assunto, eu sugiro que você assista os vídeos que estão aqui em cima, nessa playlist, ou aqui mesmo no canal, se você procurar. Nós já abordamos de maneira bastante vasta, fazendo a introdução desse assunto. Então, para que eu não precise repetir aqui, eu só vou recapitular que nós já abordamos o assunto do julgamento de tribunal, o primeiro nível do julgamento retratado em Mateus, ali pelo Senhor Jesus, que se refere especificamente ao primeiro nível de julgamento debaixo do governo dos anjos, que é a corte dos vigilantes. Mas Jesus ainda diz que, dependendo da ofensa a ser cometida, o nosso Senhor, ele diz que se alguém chamar o seu irmão de Raka, no hebraico a palavra Raka significa como que vazio, imprestável, seria o equivalente a tolo. E Cristo diz que se esse tipo de espírito se tornar o meu modo de olhar o meu irmão, o modo como eu o trato, eu estarei então sujeito ao tribunal de Sinédrio, porque é assim que é a tradução correta desse texto de Mateus capítulo 5. Também já falamos disso nos vídeos anteriores. Então, você, se não, para que entenda melhor o que a gente está falando aqui, não perca o contexto, eu sugiro que você volte a assistir os vídeos onde esses pontos já foram abordados. Você pode procurar aqui na playlist o Escriba, aqui no canal, você vai encontrar. E nós vamos continuar então agora abordando o assunto do tribunal de Sinédrio, que se refere agora a um nível mais profundo de julgamento que se realiza na vida dos seres humanos por determinação divina, especificamente sobre os filhos e servos de Deus. Porque lembrando que o Sermão do Monte não foi um ensinamento de Jesus para pessoas incrédulas que não conheciam a sua palavra e que não estavam dispostas a segui-lo como mestre. Ele ensinou o Sermão do Monte, embora a multidão toda ouviu, mas o seu ensino, que se constitui parte das palavras que ele mandou que fossem ensinadas, foi aos seus discípulos. Então, para mim e para você que somos filhos de Deus, queremos ser discípulos do Senhor, aí está o ensinamento do Sermão do Monte. E essa perícope, essa ideia mais imediata do sexto mandamento e da relação do tipo de comportamento que eu tenho com o critério de juízo pelo qual eu serei julgado nessa era e, se necessário, na era vindoura. Então, continuando aqui, o livro diz assim, o livro que eu estou lendo como base é esse, O Julgamento, o Sinédrio e o Vale de Fogo, do nosso irmão G.H. Pember, que é uma tradução feita pelo irmão Delcio Meirelles, que eu queria recomendar que vocês adquirissem. O link, o meio de poder contatar o irmão Delcio, o link do e-mail dele para poder você ter acesso a esse tipo de conteúdo desses livros, eu vou deixar abaixo aqui na descrição, e é tirado da tradução deste livro aqui, A Igreja, as Igrejas e os Mistérios. É um assunto que já é abordado dentro desse livro, dentre vários outros assuntos que esse livro também aborda. Então, continuando aqui falando sobre o tribunal do Sinédrio, que é o tribunal de Deus, ele diz assim: embora o Senhor se refira claramente aos tribunais de Israel como um tipo de ação judicial dos anjos, não é difícil descobrir uma autoridade espiritual mais elevada que corresponda à corte superior em Jerusalém. Então ele está dizendo que, assim como o tribunal civil
era uma figura da corte dos vigilantes do primeiro nível de governo celeste, do tribunal dos anjos, assim também o tribunal de Sinédrio, na capital, em Jerusalém, na cidade de Deus, na capital, diante do sumo sacerdote, era uma figura do julgamento que se faz numa corte superior nos céus, que é a corte da Assembleia de Elohim com os Benai Elohims. Os filhos de Deus diante do Senhor, como aparece no livro de Jó. Os anjos se reunindo em concílio com Deus. Essa é a corte superior, que é tipificada pela corte de Jerusalém. Por meio de muitos exemplos, sabemos que Deus mesmo desce de tempos em tempos para receber os relatórios dos seus anjos e realizar uma grande reunião quando os assuntos muito importantes ou muito difíceis para eles precisam ser resolvidos. Então, quando a coisa é muito difícil até para os anjos, até para essa corte dos vigilantes que julga já nessa era presente, eles têm que se reunir em concílio no céu. Um exemplo claro disso é o caso de Jó, onde só Deus enxergava as coisas mais profundas que precisavam ser tratadas no patriarca. Primeiro exemplo, Deus, Jó e Satanás. Uma seção desse tipo é encontrada no livro de Jó, onde lemos que num certo dia os filhos de Deus vieram para se apresentarem diante do Senhor, e Satanás também veio no meio deles. E então, a sabedoria do grande juiz foi maravilhosamente manifestada. Pois vendo uma falha que o próprio coração do patriarca não via, ele, Deus, o entregou a Satanás, para ser joeirado como trigo, e chegasse a conhecer a si mesmo e a entender a justiça de Deus. E embora o adversário, o Satanás, aplicasse seus açoites cruéis em pura malignidade, sem esperar para tentar medidas moderadas no início, mas indo direto ao extremo do limite a ele permitido. Todavia, sua malícia foi usada para resultar em bem. Jó foi purificado e sua fé cresceu tanto que ele lamentava por suas expressões apressadas de insatisfação e calou-se para não mais falar sobre o que ele não entendia, questionando a sabedoria e a bondade de Deus. Coisas maravilhosas que ele não conhecia. Então, esse é o primeiro exemplo de um julgamento que é levado a nível de sinédrio. Por quê? Porque é uma coisa que escapa até mesmo da compreensão do primeiro nível do julgamento dos vigilantes. São coisas que estão mais no âmago do coração e que às vezes somente o próprio Deus vê. Quando a coisa atinge uma proporção dessa, ou quando o orgulho se exacerba a ponto de passar de maneira sutil pelo coração dos filhos de Deus. E às vezes, mesmo passando de modo sutil, mesmo assim aparece nas suas atitudes quando eles desprezam os outros disfarçadamente, tratando-os como raca, como vazios, como tolos, quando a coisa é muito mais profunda. Ou às vezes não é só uma questão de orgulho, mas qualquer coisa que for muito profunda no coração, que tenha que ser purificado. O orgulho de tratar os outros como raca, como vazio, é só um deles, mas tem outras coisas mais profundas no coração dos homens que nem essa corte dos anjos consegue resolver. Então eles têm que se reunir com Deus no sinédrio do céu, como aconteceu aqui no caso de Jó. Nem Jó conhecia as falhas do seu coração. E nem Satanás conhecia realmente o caráter de Jó. E nenhum dos anjos que se reuniu com o Senhor para tratar a respeito de Jó conhecia plenamente o problema de Jó. Então Deus permitiu que Satanás o provasse. Ele foi elevado, a questão de Jó foi elevada à reunião do Sinédrio Celeste. Porque o caso dele era muito mais profundo e muito importante de ser resolvido. Graças a Deus, o tribunal celestial, o sinédrio do céu, foi o suficiente para transformar a vida de Jó.
e ele, por certo, estará entre as fileiras dos heróis da fé, que receberão galardão quando muitos vierem do Oriente e do Ocidente e tomarem lugar com Abraão, Isaque e Jacó na mesa do reino de Deus. Jó não precisou da era vindoura para ser disciplinado. Foi suficiente o sinédrio celeste para ele. Mas Jesus disse que eu posso cair no tribunal de sinédrio, e quando não é suficiente o tribunal de sinédrio, nesse tratamento mais profundo de Deus na minha vida, onde o próprio Deus intervém, não é nem só ele por meio dos anjos, mas é ele mesmo decidindo coisas mais profundas, me disciplinando. Se isso não for suficiente agora em vida, então, para algo mais profundo do que isso, tem a geena de fogo no milênio. Mas, graças a Deus, no caso de Jó, isso não foi necessário. Depois, o segundo exemplo de um sinédrio celestial é o caso do profeta Micaías e o rei Acabe. Outra seção do tribunal de Deus, do sinédrio do céu, foi vista por Micaías. Lembra lá no primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 13 a 28. Ali Micaías viu que quando viu o Senhor assentado no seu trono, quando Micaías viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé à sua mão direita e esquerda. Era uma grande assembleia na qual o destino do rei infiel e idólatra de Israel foi determinado e decretado. No caso de Acabe, infelizmente, o tribunal celestial viu que não havia jeito para que o rei mudasse a obstinação do seu coração e decretou o fim da sua existência. Eram coisas profundas para serem tratadas e no caso de Acabe não foi resolvido. Então, em vez de trazer purificação, trouxe o julgamento de Deus com a morte. Terceiro exemplo, Sodoma e Gomorra. Outro tribunal particular, de particular solenidade, que o Senhor e os seus anjos realizaram, foi a respeito das cidades da planície, quando ele pessoalmente desceu para ver se a impiedade deles era conforme o clamor dela, conforme Gênesis, capítulo 19, versículo 20 e 21. Os sodomitas sensuais e os habitantes ímpios de Gomorra, naquele dia fatal, não imaginavam que eles estavam sendo pesados na balança de Deus e achados em falta. Eles pensavam em se ocupar do prazer e não sabiam que a medida da sua iniquidade estava cheia e que o decreto tinha saído. Antes do meio-dia, o último adeus à sua agradável luz teria sido dado. E então foram achados como prisioneiros, nus e tremendo nas masmorras sem sol do Hades. Isso aqui que o nosso irmão colocou aqui, por quê? Se os sodomitas soubessem que naquela madrugada em que os anjos entraram na casa de Ló, não haveria uma manhã de um sol de meio-dia para eles. O dia não nasceria normal. Eles estavam tão ignorantes que eles quiseram até mesmo abusar dos anjos, ter relação homossexual com os anjos, que foram ali livrar Ló. Anjos que assumiram forma física humana. Não é anjinho de asa, não. É anjo. Aliás, de acordo com a Bíblia, anjo não tem asa. Quem tem asa são querubins e serafins, uma outra classe de espíritos que assiste diante de Deus. Mas anjos não. E os anjos assumiram forma humana e foram lá para livrar Ló e para inspecionar por ordem do Senhor, porque o Senhor mesmo desceu junto com esses anjos para visitar Abraão e para ordenar que eles fossem naquele lugar. Então aqui já não era uma coisa só dos anjos decidirem sozinhos. Houve um conselho de Deus junto com seus anjos a respeito do destino de Sodoma. E os sodomitas estavam tão ignorantes que nem perceberam, nem se atentaram de que aqueles forasteiros que chegaram e foram hospedados na casa de Ló era o sinal do juízo de Deus. Ah, se eles soubessem e tivessem se arrependido.
talvez tivessem permanecido, mas eles ignoraram e ainda quiseram pecar, aumentando ainda mais a culpa e a iniquidade. Então os anjos tiraram Ló da cidade. E o dia seguinte não chegou ao meio-dia. Porque na madrugada em que Ló saiu de Sodoma com sua família, antes do romper pleno da alva, ainda na manhã, o Senhor fez chover fogo do céu e eles foram surpreendidos pelo fogo que incinerou seus corpos e, nus e despidos em alma, se acharam presos, como nosso irmão diz aqui, nas masmorras escuras e sem sol do Hades, do Sheol, que não é a sepultura, viu? Nós ainda vamos gravar vídeo aqui falando sobre essa questão do lugar da alma dos mortos, para onde os mortos iam. Sheol não é sepultura, a palavra sepultura no hebraico é keber. A palavra Sheol significa a masmorra no coração da terra, no abismo, para onde se dirigem os espíritos desencarnados, os espíritos despidos dos seus corpos, que têm que aguardar o juízo. Para lá foram os habitantes de Sodoma. Para lá, Coré, Datã e Abirão desceram vivos quando se rebelaram contra Moisés. Para lá, Jacó disse que iria, quando supôs que José havia morrido e que ele só poderia encontrar seu filho no além-vida. O Hades, no grego, que corresponde ao Sheol no hebraico. Então, os sodomitas foram para lá, foram julgados debaixo do tribunal de Deus, do sinédrio do céu, e foram achados culpados. Então o caso de Sodoma é um dos casos em que Deus pessoalmente interviu, tendo realizado um concílio com seus anjos para decidir o destino de uma população. Esses são exemplos que a própria Bíblia dá, né, desses níveis de tribunais. Nós já falamos então do tribunal dos vigilantes, que corresponde ao primeiro nível de julgamento falado por Jesus, e agora nós vimos aqui alguns exemplos, né, do tribunal de sinédrio, que é quando a coisa é muito mais profunda, quando o grau do que precisa ser tratado no coração é mais profundo e se torna talvez até difícil até para os anjos decidirem o que fazer. Então eles devem reportar essas coisas ao Senhor. Eles têm que se reunir com o Senhor de tempo em tempos para que possam decidir o que fazer em relação ao destino de pessoas individuais, de grupos de pessoas na coletividade ou até mesmo de nações. Então é isso por enquanto. Hoje o vídeo eu paro por aqui e no próximo vídeo que nós vamos gravar, nós vamos falar sobre a prisão do milênio. A necessidade de se reconciliar para que nós não percamos o reino, para que nós temos que nos reconciliar, né, nessa vida presente aqui, para que nós nos reconciliarmos com todos aqueles contra quem nós tenhamos alguma coisa, para que isso não vire mágoa, não vire nada disso. Nós não precisamos ser sujeitos a esses tribunais, mas para que nós possamos entrar no reino do Senhor Jesus na era vindoura e não sermos lançados na prisão. No próximo vídeo, então, nós vamos abordar o assunto da prisão durante a era do reino. Dessa prisão no lugar que a Bíblia chama de trevas exteriores, ou até mesmo na própria geena de fogo. Então nós paramos por aqui, que Deus abençoe vocês, e se você assistir e se sentir ajudado, por favor, compartilhe, divulgue para os seus amigos, para os cristãos que são sedentos, que buscam a palavra com profundidade, né, porque esses são assuntos sérios que todos os cristãos deviam conhecer, e com certeza, se conhecessem, né, muitos não levariam uma vida tão desleixada, tão carnal, tão descuidada como vivem. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar na sua luz em obediência.
Eu paro por aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.